Questão 59. Um telescópio refrator é construído com uma objetiva acromática formada pela justaposição de duas lentes esféricas delgadas, uma convexo-côncava de índice de refração N1 e raio de curvatura R e 2R e outra biconvexa de índice de refração N2 e raio de curvatura R. Já a ocular é uma lente esférica delgada simples com uma distância focal que permite um aumento máximo para o telescópio igual a em módulo 5. Observando-se através desse telescópio um objeto muito distante, uma imagem final imprópria é conjugada por esse instrumento. Considere que o telescópio seja utilizado em condições usuais nas quais a mínima distância L entre as lentes objetiva e ocular, que o local onde a observação é realizada tem índice de refração constante igual a 1 e que sejam desprezadas as características do sistema óptico do observador. Nessas condições, o comprimento mínimo L desse telescópio será dado por Pessoal, olha só, quando a gente tem lentes diferentes do comum, né, tipo uma lente objetiva, a gente precisa lembrar dos conceitos de divergência, né, de como é que funciona essa lente objetiva, principalmente aí do estudo dos telescópios. Os livros de física sempre, né, os mais aprofundados, trazem um estudo especial sobre as lentes dos telescópios, tá? Então, essa questão só tem como fazer quem conhece mesmo das lentes objetivas e ocular de um telescópio, ok? Vamos resolver para ver como é que fica. Pessoal, uma lente objetiva, né, ela vai ter essa lente, ele diz lá no enunciado que ela é formada aí por uma lente convexo-côncava, né, que seria uma lente meio assim, vamos dar uma melhoradinha nela aqui, mais, né, uma lente biconvexa. Então essa é a objetiva, essa é a lente objetiva. São duas, né? A gente tem aqui a convexo-côncava, né? E a biconvexa. Essa é a objetiva. Bom, no telescópio, além de ter objetiva, tem a ocular. Tá? Tem a ocular, que é uma lente simples, né? Não é a união de duas lentes, não. É uma convergente. Okay? Por isso que a gente precisa calcular a vergência equivalente, que é a soma, ela é igual à soma das vergências da objetiva mais a vergência da ocular. Tá? Galera, ó, desenvolver vergência por vergência, onde vergência é o inverso do foco, né? Então, quando eu estou calculando a vergência da objetiva, eu estou calculando a função inversa do foco, né? O que vai ser? Pegando como base essa relação, na objetiva, a vergência da objetiva é 1 sobre o foco da objetiva, que é igual à equação das lentes, né, dos fabricantes de lentes. Pessoal, essa equação é dessa maneira aqui, ó. Vergência é igual a n menos 1. Né? No caso de uma lente convexo-côncava, ela tem dois raios, né? Você vai ter aqui a relação do R1 e R2. Tá? Funciona assim. No caso de uma lente ocular, que é uma lente, né, é uma lente convergente, ele vai ter a relação que a vergência da ocular vai ser o n da ocular menos 1 vezes 2 sobre r. Essas fórmulas, pessoal, elas têm que ser conhecidas, tá? Deduzir fórmula de lente nessa altura do campeonato, na hora da prova, é meio complicado. Então, é meio que assim, quem sabe já decorou as fórmulas, conhece aí as relações. Pessoal, olha só, o que é esse n? O n, que é o índice de refração, é o índice de refração da lente pelo índice de refração do meio. O meio é 1, tá? Então, o n, no caso aí para cada equação, é o n da própria lente. Então, agora vamos desenvolver para objetiva e para ocular, né? Aí, as vergências, que são as funções inversas do foco.
né? A vergência sendo a função inversa do foco, o cálculo da vergência é o n da lente objetiva, né? Menos 1 vezes, aqui no caso, 1 sobre R1, que é R, né? Mais 1 sobre o R2, que é o 2R. No caso, pessoal, o raio menor, aí, né, ele vai entrar aí com sinal negativo, tá? Por causa aí da face côncava, tá? Além de convexo côncava. A gente tem que colocar essa relação para poder ter a equação final correta. Bom, olha só. O que a gente vai ter aqui? N1 menos 1, né? E aqui a gente vai ter menos 2 mais 1. Né? Então, 1 sobre o foco da objetiva é igual a N1 menos 1 menos 1 sobre 2R. Né? Essa aqui é a ideia. Bom, segura aí um pouquinho. Vamos fazer agora da ocular. Né? A vergência da ocular é igual a 1 sobre o foco da ocular. Né? Então vai ficar 1 sobre o foco da ocular é igual a N da ocular, né? Menos 1, né? O N2. Né? Só a questão lá fala que a lente ocular é a segunda, então N2, né? Sobre 2R. Tá tranquilo, né? Tá bem. Não tá difícil de resolver isso aqui não. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Calcular a vergência equivalente, né? Então, a vergência equivalente seria 1 sobre F é igual a 1 sobre o foco da objetiva mais 1 sobre o foco da ocular. Por que a gente está calculando essa somatória, que é a vergência equivalente? A gente precisa descobrir o foco, tá? O foco aí do nosso telescópio tem uma relação importante com esse foco aí. Então agora, pessoal, a gente, né, calcula esse foco, substituindo as equações, né? 1 sobre F objetivo está aqui, ó. Vai ficar N1, pode pôr aí, menos 1 sobre 2R, mais 1 sobre, né, F da ocular, que está aqui, que é a vergência da... Está calculando essa equação aqui, é a vergência da lente ocular, que vai ser essa função. Que vai ser N2 menos 1 sobre 2R. Vezes 2 sobre R. Tira aí, né? C faz a equação final, que vai ser menos N1 mais 1 mais 4N2 menos 1. Né? Essa é a relação final. O foco, então, vai ser igual a 2R, você inverte a função, N2, 4N2, menos N1, menos 3, né? Trocando sinais e tal. Esse é o foco que a gente se interessa. Bom, calculado esse foco, a gente vai calcular o aumento visual, tá? O aumento visual, vou separar aqui um pouquinho. O aumento visual, né, ele vai ser definido para situações onde o objeto
está no infinito. Então, para isso, né, ele vai ser sempre essa função do foco da objetiva pelo foco da ocular, e ele vai ser igual a 5. Então, é isso que a gente sabe. Agora, olha só. Bom, com isso, o foco da ocular é igual ao foco da objetiva dividido por 5. A gente precisa dessa relação aqui. Tá? Por quê? Porque ele quer saber a distância mínima que está a lente ocular e a lente objetiva. Pessoal, quando ele fala aí, né, que a imagem final é imprópria, isso é falado no enunciado. Imagem final é imprópria. Isso é falado no enunciado, tem conhecimento de telescópio, é porque os focos da lente ocular e da lente objetiva coincidem, né? Então seria mais ou menos a ideia que eu vou representar aqui, ó. Essa é a lente objetiva, essa é a lente ocular, e os focos coincidem, né? Esse foco é tanto o foco da ocular quanto o foco da objetiva. A diferença é que você tem essa distância, que é o foco da ocular, e essa distância, que é o foco aí da objetiva. Né? Eles coincidiram aí no mesmo ponto. E aqui é a distância L mínima desejada, que vai ser o foco da ocular mais o foco da objetiva igual a valor mínimo. Tá? Pessoal, substituindo, o valor mínimo de L é igual ao foco da ocular, que é o foco da objetiva, por 5, mais o foco da objetiva. Isso dá 6/5, né? LM vai dar 6/5 do foco da objetiva. Agora, a questão finaliza assim. O foco da objetiva, né, ela não está definida ainda. O foco da objetiva, a gente tem que pegar a função da lente objetiva, que é essa função aqui, né? O foco da objetiva, então, 6/5 vezes. Inverteu a função, né? Então, a gente vai ter menos 2R, né, sobre N1 menos 1. Então, vamos lá, pessoal, aí a questão 59. Olha só, ele fala que a lente objetiva ela é formada pela união de duas lentes, né, uma convexo-côncava, né, junto com uma outra biconvexa. Então, a gente tem que calcular a vergência equivalente dessa lente objetiva. Né? A vergência da lente objetiva é igual à soma das vergências das duas lentes. Né? Vou chamar aqui de 1, 2, tá? Para poder definir essas relações. Então, é a vergência de 1 mais a vergência de 2. Aí, pessoal, tem que conhecer de lente, né, da equação dos fabricantes de lente para lentes, né, usadas em telescópio. Então, uma lente que é de convexo côncavo, ela sempre tem uma vergência que vai ser o índice de refração, que é a razão do índice de refração do material dividido pelo meio. Como o índice de refração do meio é 1, então isso aqui, né, não precisa de dividir por 1. Menos 1, essa é a fórmula, vezes 1 sobre R1
mais 1 sobre R2. Porque a lente convexo-côncava ela tem dois raios, né? Um raio menor e um raio maior. Olha só, a gente precisa fazer uma adequação de sinais e essa equação vai ficar assim, ó. N1 menos 1, 1 sobre menos R mais 1 sobre 2R, tá? Essa é a característica dessa lente convexo-côncava, né? O raio menor aí entrou negativo, beleza? Bom, então V1 vai ficar finalmente igual a N1 menos 1, aí vai ser 2 menos 1, né? Menos 1. Menos 1 sobre 2R. Bom, está calculado a divergência de 1. Agora a gente tem que calcular a divergência de 2. A divergência de 2 é a lente 2, que é a lente biconvexa. A fórmula da lente biconvexa é um pouco mais fácil. N2 menos 1 vezes 2 sobre R. Tá? Essa é a fórmula da divergência das lentes biconvexas. N2, lembrando que é o índice de refração do material da lente dividido pelo índice do meio, que é 1, né? Então é só N2 que a gente vai colocar aí, tá? Que é o próprio que a questão já quer. Bom, tá calculado a divergência de 2, né? Não precisa de fazer mais nada não. Agora tem que calcular a divergência equivalente, que é a divergência da lente objetiva. A divergência da lente objetiva, que é a soma das duas vergências, tá? A gente tem que somar sempre as vergências no sistema de lentes, que vai ser basicamente N1 menos 1 vezes menos 1 sobre 2R, mais N2 menos 1 vezes 2 sobre R. Né? Tirando aí a relação do mínimo, a gente chega ao resultado final de que a divergência vai ser N1 Você pode trocar o sinal aqui, o do menos 1 ali, mais 2 vezes 2, mais um parênteses aqui, para pegar a equação completa, depois a gente simplifica. Esse 2 veio do mínimo múltiplo comum. Então, finalmente, a divergência da lente objetiva é igual, né, a 4N2 menos N1, né, 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 2, menos 4 mais 1, menos 3, sobre 2R. Pessoal, a divergência de qualquer lente é o inverso do foco. A gente precisa do foco da objetiva, então a gente precisa inverter essa função. O foco da lente objetiva é igual a 2R sobre 4N2 menos N1 menos 3. Conserve isso aqui para mim, faz o registro. A gente vai precisar disso aqui lá na frente. O que a gente sabe mais, pessoal? Que nesse telescópio houve um aumento visual em módulo igual a 5. Galera, quando o aumento é feito, né, de um objeto que está no infinito, vou anotar isso aqui, tem que saber isso do telescópio, né? Aumento visual para objeto no infinito. Né? Objeto no infinito. Que é o que a gente faz com o telescópio, a gente enxerga estrelas distantes. A relação desse aumento, G, vai ser sempre o foco da objetiva dividido pelo foco do ocular. Tá? Então, fica aí essa relação. Por quê? Porque o nosso telescópio é assim, ó. Ele tem uma lente objetiva, que é... Essa aqui ficou meio diferente do começo, mas está valendo. Eu vou fazer parecido. Seria, então, essa lente objetiva
Lembrando que essa lente objetiva é a combinação de uma lente convexo-côncava com uma lente biconvexa. Tá? E ele também tem uma lente convergente, tá? Que é a ocular. Essa é a lente ocular e essa é a objetiva. Está tudo dentro do telescópio. Tudo dentro do telescópio aí. E fica essa relação onde o foco, né, da objetiva pelo foco da ocular dá um aumento igual a 5. Beleza? Bom, o que mais que a gente sabe? Ele fala aqui, também no enunciado, que a imagem final é imprópria. Se a imagem final é imprópria, isso significa uma coisa, que os focos coincidem. Focos coincidem. Um foco está em cima do outro. Tá? Então é assim, ó. A gente pega, né, a lente objetiva, né, que é a união da convexo-côncava com a biconvexa, junto com a convergente, que é a ocular, e os focos coincidem, em algum lugar eles coincidem. Né? Aqui é a distância focal da objetiva, né? Distância focal da objetiva, deu na mesma posição que a distância focal da ocular. Né? E essa é a distância mínima entre as lentes para ter essa condição. Né? Então, L mínimo é igual ao foco da objetiva mais o foco da ocular. Né? A gente pode, então, agora relacionar o resultado com a equação da ampliação do aumento. Né? O foco da ocular é igual ao foco da objetiva dividido por 5. Né? Isolei aqui o foco da ocular e aí substitui. Lm é igual ao foco da objetiva mais o foco da ocular, né? Que é o foco da objetiva por 5. Então, isso dá 6/5 do foco da objetiva. Isso vai dar, né, na equação final, o foco da objetiva já tinha sido definido aqui, né? Está aqui, ó. Destacando ela para a gente aqui. O foco da objetiva é 6/5 vezes, né, 2R sobre 4m2 menos M1 menos 3. Né? Então, a gente tem que escrever o gabarito, ele vai dar uma outra solução, né? Vai desenvolver 12R sobre 20N2, né? A gente vai colocar aí menos 5 com N1 mais 3, né? Menos 5 é evidência desse produto. Tá aí. Questãozinha bem pesada. Letra D. Pessoal, então essa questão 59, eu considero ela a mais trabalhosa da prova, né? Porque você precisava conhecer as equações, a teoria dos telescópios. Não dá para deduzir muita coisa. Não adianta você só ter um conhecimento geral de lentes se não saber especificamente essa parte de telescópios nessa questão, né? Então, acredito que o número de acerto dela foi muito reduzido. A maioria não deve ter conseguido fazer a questão corretamente. Questão difícil de fazer, né? Trabalhosa. Mas não esquenta a cabeça não, a AF é assim mesmo, né? Tá difícil para todo mundo essa questão e não tem problema se não deu certo na hora, né? A gente precisa ter a nota global, ok? Então vamos para a próxima questão, vai ser a questão aí, número 60. Uma carga positiva Q distribui-se uniformemente ao longo de um anel fixo no condutor de centro C. No ponto P, sobre o eixo do anel, abandona-se em repouso uma partícula com carga elétrica Q, conforme ilustrado na figura abaixo. Sabe-se que depois de um certo tempo, essa partícula passa pelo centro C do anel. Considerando apenas as interações elétricas entre as cargas Q e Qzinho, pode-se afirmar que... Pessoal, agora é uma questão mais tranquila. A prova ela, né, joga aquela coisa pesada e depois vem uma situação um pouco mais simples de resolver.
Ô, gente, ele pediu para desconsiderar qualquer coisa, exceto as interações entre Qzão e Qzinho. Olha só, no meio do anel, a partícula Qzinho, ela vai estar submetida à ação de todas as forças ali da carga positiva em torno do anel, ok? Ou seja, no final das contas, ali no meio, a força resultante é zero, né? Imagina você estar exatamente no meio de duas cargas positivas de mesma intensidade na mesma distância. A força resultante sobre você é zero, né? Ou também no centro de um condutor, pode pensar assim também. Pessoal, questão simples, tá? A gente tem que entender que se no meio do anel a força resultante é zero, a carga Q vai encontrar, Qzinho, né? Vai encontrar estabilidade. Então, a gente observa que o gabarito, a resposta adequada é a letra B. Quando a partícula estiver no centro C do anel, ela experimentará um equilíbrio estável. Letra B é a resposta, galera. Questão tranquila, né? Pensa ali no meio do anel, todo positivo, exatamente no centro dele a força resultante é zero. A gente sabe que se a força resultante é zero, a gente tem estabilidade, a gente tem equilíbrio, ok? Questão de boa, vamos para a próxima, que acho que agora é uma questão mais trabalhosa. Vamos lá. 61. Através da curva tempo por corrente de um fusível, F, pode-se determinar o tempo necessário para que ele derreta e assim desligue o circuito que está inserido. A figura 2 mostra o circuito elétrico simplificado de um automóvel composto por uma bateria ideal de força eletromotriz Epsilon igual a 12 volts, duas lâmpadas LF, cujas resistências elétricas são ômicas e iguais a 6 ohm cada. Completam o circuito outras duas lâmpadas LM, também ômicas, de resistências elétricas 3 ohm cada, além do fusível F e da chave CH inicialmente aberta. A partir do instante em que a chave CH for fechada, observar-se-á que as duas lâmpadas LF... Pessoal, olha só. Para a gente poder saber o que vai acontecer com o fusível, a gente precisa aplicar a equação da lei de Ohm, né? Onde a força eletromotriz é igual à resistência equivalente vezes a corrente elétrica. E a resistência equivalente, sendo esse circuito de dois caminhos em paralelo, né, de resistores aí, num caminho 6 ohm cada e 3 ohm cada, a gente vai verificar que a resistência equivalente é a soma inversa, né, da soma aí dos caminhos, né, onde é do caminho 1 sobre 12, né, que é esse aqui, e 1 sobre 6. Então, a resistência equivalente é igual a, fazendo aí o mínimo, a gente vai ter que a resistência equivalente é igual a 4 ohm. Agora, a gente aplica isso na equação da lei de Ohm. 12 volts é igual a 4 e é igual a 3 amperes. Se a gente for pegar lá no gráfico, né, de tempo por corrente, né, corrente elétrica, a gente vai ver que no 3 amperes, o tempo que o fusível levou, né, para queimar aí foi de 1 segundo. Pessoal, resposta correta é a letra A, pois depois de 1 segundo o fusível queima, né, na letra A, depois de 1 segundo o fusível queima, e aí a gente vai ter o desligamento das lâmpadas. Questão tranquila, calcular a resistência equivalente e aplicar na equação da lei de Ohm. O que vale mais é a interpretação, né? Lembrar que tem um gráfico aí, no eixo vertical a gente tem um tempo, isso não é tão comum, mas a AFA gosta de dar aquela incrementada na prova, embora a base teórica é muito tranquila, tá? Então é uma questão simples, a prova tem questões bem difíceis e algumas questões como essa um pouco mais tranquilas, ok? Vamos para a próxima que a prova está acabando. A 62. O circuito elétrico esquematizado a seguir é constituído de uma bateria de resistência interna desprezível e força eletromotriz Epsilon, de um resistor de resistência elétrica R, de um capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado, e de uma chave CH inicialmente aberta. Fecha-se a chave CH e aguarda-se o capacitor carregar. Quando ele estiver completamente carregado, pode-se afirmar que a razão entre a energia dissipada no resistor é R e a energia acumulada no capacitor é C, Pessoal, olha só.
Num circuito, né, a gente tem que entender que quando a malha é toda percorrida, a voltagem, né, aí a força eletromotriz fornecida pela fonte, né, parte dela se perde na resistência e parte se perde na tensão aí para carregar o capacitor e o resultado disso é zero. Qual que é a conclusão que a gente tem que chegar? Que a energia liberada pela fonte é igual à energia armazenada pelo capacitor mais a energia dissipada no resistor, ok? Bom, força eletromotriz, voltagem, tá? DDP, diferença de potencial, né? Vamos falar disso daqui. A DDP, né, a diferença de potencial, a voltagem, a força eletromotriz, é a energia transferida para a carga, tá? Então, tem uma equação aí, né? Voltagem é igual a energia sobre carga. Dessa forma, a energia é igual a voltagem vezes a carga, né? A gente pode escrever isso, que fica interessante, né? Então, a força eletromotriz é igual a energia que está, né, sendo transferida para a carga ali na fonte, né? Toda vez que a fonte libera uma corrente elétrica, está liberando uma carga com energia. Então, a energia da fonte é a força eletromotriz vezes a carga, né? A energia do capacitor, tem que lembrar das fórmulas, né? Quando o capacitor está sendo carregado, pessoal, à medida que a diferença de potencial nele vai aumentando, a quantidade de carga armazenada também vai aumentando proporcionalmente, né? Aqui a gente tem o armazenamento final do capacitor. E essa área é igual à energia do capacitor, beleza? Então, a energia do capacitor é a carga vezes, aí no caso, a força eletromotriz aplicada, porque é a tensão, dividido por 2, né? Então, a energia do resistor é igual à energia da fonte, menos a energia do capacitor, a energia do resistor é igual a força eletromotriz vezes a carga, menos, né, força eletromotriz vezes a carga sobre 2, que é a mesma coisa, força eletromotriz vezes a carga sobre 2. Ou seja, metade no capacitor da energia e metade da energia no resistor. O que ele quer saber? Né? A questão volta lá no enunciado, ele quer saber a razão entre a energia dissipada, né? Quer saber a razão entre a energia dissipada no resistor e a energia dissipada no capacitor. Bom, pessoal, se a gente for observar lá nas equações, é a mesma coisa, né? As duas energias foram iguais, então essa razão vai dar 1. Né? A gente volta aqui na fórmula, é R sobre C é igual a 1, né? Que seria, abrindo a fórmula toda, seria isso daqui. Pessoal, isso é igual a 1 independente do valor de R e C. Por que independente do valor de R e C? Vamos lembrar do armazenamento do capacitor, que sempre vai ser, né, aquela linha reta, né, inclinada, e a área daquele triângulo sempre vai ser igual a tensão vezes a carga dividido por 2. Né? Então, sempre vai ser a metade da energia aí da fonte, beleza? Então, essa razão não depende de R e C, e a gente volta aqui no gabarito da prova e verifica que a resposta correta é a letra D de dado. Questão aí razoável, né? Tem que fazer uma certa interpretação aí do enunciado e entender o que está sendo dito. Beleza? Também não é uma questão difícil, tem que lembrar das fórmulas de capacitor. O capacitor tem caído muito nas provas militares, o pessoal que vai fazer SpaceX, né? Caiu agora na AFA. A SpaceX gosta de trazer também questões de capacitores, então tem que ficar atento com essa parte de circuitos elétricos. Beleza? Vamos para a próxima. 63. Uma partícula de massa 1 grama, eletrizada com carga igual a menos 4 microcoulomb, encontra-se inicialmente em repouso, imersa num campo elétrico vertical e num campo magnético B horizontal, ambos uniformes e constantes. As intensidades de E e B são respectivamente 2 volts por metro e 1 Tesla. Devido exclusivamente à ação das forças elétrica e magnética, a partícula descreverá um movimento
que resulta numa trajetória cicloidal no plano XZ, conforme ilustrado na figura abaixo. Sabendo-se que a projeção deste movimento da partícula na direção do eixo OZ resulta no movimento harmônico simples, pode-se concluir que a altura máxima h atingida pela partícula vale em centímetros. Pessoal, olha só, a gente tem que ficar atento, né, e perceber que assim que a partícula, começa a sofrer a ação das forças, ela entra no movimento harmônico simples e ela atinge uma altura h, naquele movimento cicloidal. Ela atinge essa altura h aqui, ó. Essa altura h. Bom, vamos lembrar que teve, então, aí, deslocamento da partícula. Se teve deslocamento, teve trabalho, e o trabalho que a partícula sofreu é igual à variação da sua energia cinética, beleza? O trabalho é sempre a força vezes o deslocamento. No caso, a gente está falando de deslocamento vertical, deslocamento aí vertical. E quem faz essa força vertical é a força elétrica, tá? Não é a magnética, é a força elétrica, beleza? E força elétrica, quem se lembrar aí das equações, tem que lembrar que força elétrica é sempre igual ao campo elétrico vezes o valor da carga, tá? Essa relação. E aí a gente chega, que então a força elétrica é igual à variação da energia cinética. A gente tem aí uma posição aí de repouso, então é só a energia cinética que ela atinge ao final do movimento de deslocamento dessa partícula, A energia inicial é zero, só a energia cinética final aí que entra nessa nossa equação. Pessoal, bom, o que dá para desenvolver mais aqui? Então vai ficar EQD é igual a mv ao quadrado sobre 2. E agora, a gente já pode fazer alguns cálculos, onde a distância vertical é a altura. É que h é igual a mv ao quadrado sobre 2, jogando os valores, 2 vezes o valor da carga. Pode colocar em módulo, não tem problema, tá? Era menos 4 microcoulombs, para você entender que a carga é negativa e a orientação vetorial da força magnética. Não tem problema deixar aqui no módulo do valor da carga, não. Vezes H é igual a massa, 10 a menos 3, v ao quadrado sobre 2. Vezes H. E, finalmente, a gente chega na relação, esse aqui cancela, v ao quadrado é igual a 16h. Beleza? Pessoal, esse movimento cicloidal, ele só acontece porque tem uma força magnética apontando aí para o centro da curva, tá? E se essa força magnética aponta para o centro da curva, ela é chamada de força centrípeta de novo, tá? Pessoal, de novo a prova da AFA comprando força centrípeta no sistema aí dinâmico de forças, tá? Isso é muito comum, já foram 2 questões, toda prova isso acontece, então tem que saber relacionar os movimentos aí curvilíneos com a força centrípeta, tá? Uma hora na prova vai ser a força magnética, depois vai ser a força centrípeta igual ao peso, pode até mesmo ser a normal, tá? E por aí vai. Então tem que saber enxergar em todas as questões. Continuando, equação que VB é igual a mv ao quadrado sobre R, no caso aqui seria o H. A gente vai colocar o H daqui a pouco. Pode simplificar aqui. Então, a gente chega numa outra relação de que V é igual a QB R sobre M. Jogando os valores, 4 vezes 10 a menos 3, o campo magnético foi dado enunciado, igual a 1. O raio também é 1, é a altura, o raio é H, você não sabe, dividido pela massa, 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3? Voltando aqui no enunciado,
ele vai falar para a gente que a massa foi de 1 grama, então é 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 kg. Conclusão, a velocidade é igual a 4h. Né? O que ele quer saber? Ele quer saber o tamanho do raio. Né? Então, a gente vai pegar essa equação e essa equação, né? Substituir, né, 2 em 1 e vai ficar assim, ó. V ao quadrado é igual a 16h. Então, V ao quadrado é 4h ao quadrado igual a 16h. Né? 16h ao quadrado é igual a 16h. H é igual a 1 metro, que é igual a 100 centímetros. Pessoal, questão aí, letra C, né? Resultado. Olha só. Essa questão, ela parece complicada por causa do gráfico, por causa do movimento harmônico simples. Repare que as questões de movimento harmônico simples dessa prova, em nenhum momento a gente usou, de fato, a equação do movimento harmônico simples, né? Que é aquela função cosseno, né? Do tempo, da velocidade angular, amplitude. A gente não mexeu com essa parte do estudo das ondas do movimento harmônico simples. Simplesmente a ideia aqui foi aplicar, em cima do contexto da prova, as relações de mecânica, de dinâmica, da força, né? Força resultante, força centrípeta, força magnética, força elétrica, realizando ali um trabalho sobre a carga, beleza? Então as questões da AFA, elas são de interpretação um pouco mais difíceis mesmo, tá? Embora a gente vê que algumas têm uma solução matemática mais rebuscada, algumas saem com cálculo mais simples. Foi o caso desse daí, beleza? Então vamos para a próxima e última, né? (64) Considere que a intensidade do campo magnético gerado por um ímã em forma de barra varia na razão inversa do quadrado da distância d entre o centro C deste ímã e o centro de uma espira condutora E, ligada a uma lâmpada L, conforme ilustrado na figura abaixo. A partir do instante t inicial igual a zero, o ímã é movimentado para a direita e para a esquerda de tal maneira que o seu centro C passa a descrever um movimento harmônico simples indicado abaixo pelo gráfico da posição x em função do tempo t. Durante o movimento desse ímã, verifica-se que a luminosidade da lâmpada L Pessoal, olha só, questão teórica, de novo, citou um movimento harmônico simples, esse ímã está indo e voltando, indo e voltando. Vão lembrar do massa-mola? Já falei de massa-mola nessa prova aqui algumas vezes, né? Então, se um sistema oscila em torno de uma posição de equilíbrio, né, sempre quando ele atingir a extremidade máxima da amplitude, sua velocidade zera, né? Então, nos pontos mais extremos, mais 1 e menos 1, a velocidade é igual a zero. Pessoal, quando a velocidade é igual a zero, a variação do fluxo magnético não ocorre, então não vai ter força eletromotriz induzida, não vai ter corrente elétrica induzida. O que vai acontecer? Durante as posições x igual a 1 e x igual a menos 1, a velocidade é zero, e nesse ponto a lâmpada se apaga, ok? A resposta correta, a gente busca aí no gabarito, vai ser a letra C. Né? A pergunta é: a luminosidade da lâmpada L, C, é nula quando o centro C do ímã está na posição x é igual a mais ou menos 1 metro. Questão simples, pessoal, né? Com essa teoria aí da geração da força eletromotriz induzida, né? Através da oscilação magnética, variação do fluxo magnético, né? Nas extremidades a velocidade é zero, então nesse momento a variação do fluxo é zero, porque a gente considera que o ímã nesse exato momento não se move mais, beleza? Olha só, de uma forma geral, essa prova, ela teve, como todas as provas da AFA, algumas questões bem complicadas de cálculo, né? As de mecânica são muito grandes, na hora da prova ela toma um tempo grande da gente. Teve essa questão do telescópio, que é uma questão bem atípica das provas, onde muita gente não lembra como é que resolve, às vezes nem sabe como que resolve uma questão de telescópio, ok? Mas tem algumas questões teóricas que a solução era mais rápida. Então, nessas questões que a gente tem que garantir também aí um tempo na prova, um tempo, né, que nos ajude, que a gente resolve rapidamente e uma nota boa. Beleza, pessoal? É isso aí.
Então, espero que vocês tenham gostado. A gente fez a prova toda, do início ao fim, comentando todos os detalhes. E desejo muita sorte e aprovação para vocês. E, se precisarem, estamos aí para ajudar, ok? Prolabore, agradece. Eu, Rafael, foi um prazer estar aí com vocês. A gente se vê. Até a próxima. Valeu!